Agora que a gente já viu bastante sobre a procedure, a gente já interpretou um código dela, entendemos como que ela funciona, chegou a hora da gente ver um pouquinho sobre as functions. Então, na verdade, eu já falei para vocês que a única diferença entre uma procedure e uma function é que a function ela vai retornar uma informação para quem a chamou. E a procedure não, a procedure ela vai processar informações, ela vai realizar uma determinada ação. E como que a gente identifica esse retorno dentro da function? Se vocês olharem aqui, nessa sintaxe da function, vocês vão ver que ela é exatamente a mesma da procedure, com diferença que eu vou substituir a palavra-chave procedure pela palavra-chave function, vou determinar o nome, aqui no caso seria o nome da minha função, vou descrever os meus parâmetros, vou colocar se eles são parâmetros in ou out, e vou colocar o tipo dos meus parâmetros. A diferença vai estar aqui. Ao final da especificação dos meus parâmetros, eu vou colocar o que essa minha function vai retornar. Então, no caso aqui, eu vou colocar return number, se for uma function que vai retornar um numérico. Return varchar, se ela for retornar uma string, se ela for retornar um texto. Então, a diferença, basicamente, é essa. É especificar na criação, na sintaxe, depois da linha dos meus parâmetros, eu especificar o tipo de informação que vai ser retornado por essa function. E a seguir, eu continuo. Eu posso ter o is ou o as, lembrando que o as, por convenção, é utilizado para pacotes, e o is para functions e procedures. E em seguida, o meu código que vai realizar a minha ação. Então, nesse caso, vamos identificar aqui agora, vamos fazer uma análise de um pequeno código de uma function só sobre uma criação e como que ficaria diferente do que a gente viu da procedure. Lembrando que uma function ela tem que ter, no mínimo, uma cláusula return. Não existe. Por quê? Porque se uma function não tem return, é para ser uma procedure. E se eu defino que tem um return, automaticamente ela já passa a ser uma function. Então, dentro do meu código, eu tenho que retornar a informação. Então, vamos ver como que seria isso. Aqui no exemplo, a gente está criando uma function de nome pega underline sal. Percebam que a sintaxe ela é a mesma da procedure. Eu boto create ou replace para dizer se eu quero criar ou substituir. Function, então aqui eu já sei que é uma function, eu já sei que tem que ter um retorno. O nome dela, pega sal, e aí eu coloco aqui um parâmetro. PID in. Preciso colocar esse in? Não, pessoal. Por que eu não preciso? Porque o in é o default. Então, se eu não coloco o in, automaticamente o meu sistema já vai identificar que ele vai ser do tipo in. Em seguida, eu estou utilizando aqui um %type. %type, já aprendemos também, precisamos ter essa informação. Ele vai especificar um tipo de coluna de uma determinada tabela. Nesse caso, o parâmetro PID ele vai ter o mesmo tipo de dados da coluna emp no da tabela emp. E aí, em seguida, eu estou dizendo aqui que essa function ela vai retornar um number. Estou dizendo return number. Pronto, coloco isso e aí começa o meu código da minha function. Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo um parâmetro, uma variável que vai ser utilizada pela minha function. Então eu estou descrevendo aqui v underline sal, que vai ser do mesmo tipo da coluna sal da tabela emp. E aí eu ainda defino um valor inicial. Eu digo aqui que ela vai ter o valor 0. Então, vsal vai receber o valor 0. E aí eu defino um bloco begin, onde aqui tem o código da minha function. Então, o que essa function vai fazer? Ela vai dar um select vol, jogando o sal, no caso, jogando o sal dentro da variável vsal da tabela emp, aonde o emp nu é igual o PID. O que é o PID? É o parâmetro que eu recebi quando eu chamei essa function. E aí, em seguida, eu retorno a informação que foi recolhida aqui dentro. Então, na verdade, é o v underline sal, é essa informação que eu estou retornando, v underline sal. E finalizo meu bloco. Aqui perceba que eu coloco o nome para identificar que eu estou finalizando o bloco da minha function. Então, aqui end pega sal. Pronto, finalizei esse meu bloco. Agora eu já poderia chamar essa function. Então, como que eu poderia chamar? Imagina, uma das formas seria eu ter o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho uma variável, que é a variável salário. Aí eu faria o seguinte, salário recebe, pega sal,
passando como parâmetro um ID de um determinado empregado, 5, por exemplo. E aí o que salário vai receber? Salário vai receber o resultado de pegar sal 5. Então eu vou vir aqui dentro, vou processar, select salário, aonde o emp número é igual a 5 e retorno o vsal. Então o salário vai ter o mesmo valor de vsal que foi retornado. Bem simples, né? Então vamos fazer uma análise de código, agora comparando uma function e uma procedure para ver se a gente consegue identificar a diferença entre elas quando a gente se deparar com algum código que tem exatamente essa definição de uma function e de uma procedure. Então vamos lá, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte: a gente conseguiria saber o que é uma function e o que é uma procedure se não tivesse a palavra-chave aqui, function ou procedure, apenas olhando o código? Conseguiríamos sim. Por quê? Porque a gente veria aqui no código a seguinte informação. Esse código aqui, ele está retornando alguma coisa? Se não está retornando, é simples, é uma procedure. E aqui em cima, aqui se tem o return, então é uma function. Então só por isso a gente já conseguiu identificar. Essa é a principal diferença entre esses dois. E o que cada um deles está fazendo? Vamos entender agora. Primeiro, a function soma, ela recebe dois parâmetros. Ela recebe parâmetro no 1 e no 2. Ambos são do tipo number. E aí aqui ele não está especificando o modo. E aí, o que acontece se ele não especifica o modo? Automaticamente, por padrão, ele é do tipo in, ou seja, são valores que vão ser recebidos. E aí aqui dentro eu faço só o seguinte, tem o begin e o end que determinam o limite da minha function e eu retorno no 1 mais no 2. Só isso, então eu estou fazendo uma soma e estou retornando esse resultado. E a procedure? A procedure ela tem o nome de ploop, ela tem um parâmetro de nome limite, aqui eu estou especificando que é do tipo in e é um tipo de dado dele integer. E aí aqui na verdade está fazendo o seguinte, a gente tem um loop, tem um for loop, então eu estou dizendo for i em 2 até o limite, faltou um ezinho aqui, loop, ou seja, o que ele vai fazer? Para ir, enquanto ele estiver de 2 até o limite, eu vou mostrar essa instrução aqui, que ela faz o quê? Ela mostra informação, escreve dentro do loop e mostra aqui o valor de i naquele momento. Então, como é que ficaria essa procedure aqui? Vamos imaginar que ela foi executada agora. A primeira vez que ela rodar, o i está dentro do intervalo, 2. Então, o primeiro valor vai ser dentro do loop, 2. E aí, o segundo valor vai depender do parâmetro que foi passado. Vamos imaginar que o parâmetro foi 10. Qual que seria o segundo valor? Seria dentro do loop, 3. Depois, dentro do loop, 4. Até o valor 10. Então, ele ia apresentar todas essas informações aqui no console. Terminou o loop, terminou a minha repetição. O i morreu, porque o i vai ter o escopo de atuação apenas dentro do loop. E eu estou imprimindo o seguinte, fora do loop, dou um to char, que eu quero que seja uma string a informação, que eu estou concatenando com uma outra string. E aí, bota aqui limite. Limite é qual valor? Limite é 10. Então é bem simples um código, só para a gente entender mesmo a diferença entre uma function e uma procedure na prática. Um outro ponto que a gente vai ter que ver com bastante atenção também é sobre a trigger. Uma trigger, ela nada mais é do que um subprograma armazenado que vai estar associado com uma tabela, pode estar associado com uma view ou até mesmo um evento. Então o trigger, como o próprio nome diz, ele é um gatilho. Ele vai poder ser acionado quando algum evento ocorrer, ou inclusive várias vezes para cada linha de uma tabela que for afetada por uma operação de insert, uma operação de update ou uma operação de delete. Um gatilho ou uma trigger ele pode ser acionado antes que o evento ocorra ou após que o evento ocorra. A gente vai ver com mais calma sobre todos esses eventos. Uma trigger ela pode ser associada a um DML, a um delete, um insert, um update, e pode ser também associada a um DDL, e pouca gente sabe disso. Então eu coloquei aqui para vocês que ela pode ser associada a uma DML ou a uma DDL. Então eu posso ter insert associado com trigger, update, delete, e eu posso ter ainda operações de create,
alter ou drop, que seriam as operações de DDL. E além disso, eu posso ter ainda uma trigger associada a uma operação. O que é uma operação? São as operações do banco de dados. Então, eu posso ter uma trigger associada à operação de logon, à operação de logoff. Quais são as outras operações que nós temos? Operação de startup e operação de shutdown. Então, eu poderia ter um trigger associado a tudo isso. Isso aqui a gente precisa saber, pessoal, porque muita gente acha que uma trigger está associada só a comandos DML, que eu vou poder trabalhar com uma trigger apenas quando eu estiver inserindo, atualizando ou deletando uma informação, uma linha de uma tabela. Como eu falei para vocês, a ativação dela pode ser antes ou após uma declaração ser executada, ou ela pode ser ainda antes ou depois de cada linha que for afetada pela minha operação ou pelo comando que tiver sido executado. Uma vez que a trigger ela se encontra ativada, ela vai executar o seu conteúdo se uma instrução atender à restrição de disparo que foi designada para ela. E desativada, um gatilho desativado, ele não vai poder executar seu conteúdo, mesmo que ele atenda à restrição de disparo. Então, esses são os dois estados que uma trigger pode ter. Ela pode estar habilitada ou desabilitada. Por padrão, quando uma trigger ela é criada, ela vai ficar no estado de ativada, ela vai ficar como enable. Para eu criar uma trigger com estado desabilitada, se eu quiser que meu sistema tenha uma trigger e ela fique desabilitada, eu tenho que utilizar o comando disable na hora de fazer a declaração do create trigger. E dentre as vantagens de utilização das triggers, a gente tem a geração de colunas derivadas de forma automática. Eu posso, por exemplo, a um determinado comando, uma determinada instrução, fazer com que uma outra coluna seja gerada a partir disso de forma automática. Eu posso impor regras de negócio complexas. Isso era muito utilizado pelas aplicações mais antigas, onde nós tínhamos muitas regras de negócio dentro das triggers. Então, dependendo da operação, era feita uma checagem, uma verificação da regra de negócio dentro da trigger para garantir que a regra de negócio ela iria ser seguida. Eu posso fornecer registro de eventos, fornecer auditoria, evitar transação inválida. Então, eu posso fazer qualquer checagem das informações que estão sendo incluídas ali dentro. É muito comum também utilizar a trigger para garantir auditoria, no sentido de você capturar naquele momento quem está fazendo as alterações, o que está sendo alterado e armazenar essas informações para ter uma espécie de versionamento, na verdade uma espécie de log onde você vai conseguir saber o que foi modificado por uma determinada transação. E aí a gente vê muito assunto relacionado a trigger falando sobre a questão de segurança, que o trigger ele é utilizado para garantir que um determinado usuário tem acesso para poder fazer uma determinada verificação, uma determinada instrução. A gente vai encontrar muita informação sobre isso, mas tem que estar claro para a gente que uma trigger ela não é um mecanismo de segurança. Se você precisar implementar um mecanismo de segurança, o banco de dados Oracle ele oferece outros programas, outros componentes que são especificamente para isso. Ele utiliza outros mecanismos para garantir a segurança. A trigger por si só, ela não é uma forma de você garantir a segurança da sua aplicação ou da sua base de dados. Por quê? Porque as triggers elas são programadas e elas são fáceis de desabilitar. Então a gente não pode contar com isso como um mecanismo que vai auxiliar a gente nos momentos que forem necessários garantir a segurança do banco de dados ou da aplicação. E aí vamos fazer uma análise aqui sobre a sintaxe de uma trigger. Para quem nunca viu antes a sintaxe de uma trigger, ela pode parecer um pouco confusa. Então a gente vai ter que entender bem direitinho aqui o que significa cada parte dessa sintaxe para que a gente não tenha mais dúvidas, para que a gente entenda como funciona uma trigger e saiba interpretar o que aquela trigger vai ser responsável por fazer. Essa situação ela é muito importante porque se cai numa prova uma questão sobre trigger e ele coloca ali todo o comando de criação de uma trigger, quem nunca ouviu falar sobre isso pode ficar completamente perdido porque é realmente muita informação diferente do que a gente já viu até agora sobre as procedures e sobre as functions. Então vamos entender aqui como que funciona a sintaxe de uma trigger. A gente vai ter, da mesma forma que nas anteriores, nos subprogramas anteriores, o create ou replace e aí em seguida o nome que determina o que está sendo criado. No caso, trigger, beleza, até aqui nenhuma novidade, seguida do nome da trigger que a gente está criando. Determinei o nome da minha trigger, agora eu vou colocar aqui o seguinte,
esse gatilho que eu estou criando, ele vai ser antes, vai ser before, ele vai ser after, após, ou instead of. Na verdade, a única situação estranha aqui é o instead of. Na verdade, ele é utilizado para criar uma trigger em uma view. O before e o after, eles vão só determinar se esse gatilho vai ser executado antes ou depois da ação vinculada. E aí, determinei aqui se é antes ou depois, se é uma trigger que vai ser executada em uma view. Agora eu vou determinar qual é a operação que vai acionar essa trigger. É uma operação de insert? É uma operação de update? É uma operação de delete? Então eu vou dizer aqui dentro qual é a operação. E além disso, eu vou dizer também off em qual coluna que eu vou determinar esse gatilho. Qual é a coluna associada? Vamos supor que seja um update, que eu determinei lá que é a minha trigger de update. Então eu tenho que dizer aqui qual é a coluna que está sendo alterada. E se essa coluna for alterada, eu aciono o trigger. Agora, se outras colunas forem alteradas, eu não preciso acionar a trigger. Então isso aqui é opcional, isso aqui é para eu garantir que se eu quiser que apenas algumas colunas satisfaçam a minha condição, então eu determino aqui qual é a coluna. Em seguida, como eu estou especificando qual é a coluna e qual a operação, eu tenho que dizer qual é a tabela. Então eu vou dizer aqui on table name. Então só dizer aqui qual é a tabela que vai estar associada a esse gatilho. Depois disso, a gente vai ter aqui o reference old as um determinado valor ou new as um determinado valor. Isso aqui, na verdade, o que ele vai fazer é permitir que eu referencie os valores antigos e os valores novos que foram utilizados nas minhas declarações DML. Então imagina, por exemplo, nesse nosso caso, que a gente está dando um update numa informação na base de dados, então o valor antes era o valor 2. Eu dou um update e passo esse valor para 4. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o valor old e o valor new. Só que para eu não precisar utilizá-los, esses valores, através da referência a essas palavras, eu posso dizer que o valor old ele vai ser O apenas. E o valor new ele vai ser N. E aí dentro do meu código, eu posso determinar aqui, fazer referência a O ou a N, e o meu comando, o meu código já vai entender que eu estou associando aos valores antigos ou valores novos da minha trigger. Então especificamos aqui um apelido para o parâmetro antigo e para o parâmetro novo, para os valores, na verdade, que foram alterados. Agora a gente tem uma outra cláusula, que é a for each row. O que faz essa cláusula? Na verdade, ela só vai especificar se esse é um trigger que vai ser executado a nível da tabela ou a nível de linha. Se eu coloco for each row, significa que toda linha que for alterada, essa trigger ela vai ser acionada. Ou se eu não coloco essa instrução, então significa que vai ser executado por tabela. Se houver uma modificação naquela coluna, vai ser executado a trigger, uma vez só, independente de quantas linhas forem alteradas. Depois disso, a gente vai colocar a condição. Então, eu vou dizer aqui when o quê? Vou dizer qual é a condição que eu quero especificar para que aquela trigger seja acionada. Coloquei essa informação. Agora, começa o código da minha trigger. Então, aqui não tem nenhuma novidade. Aqui eu vou ter um bloco onde eu tenho o declare, que eu vou declarar as minhas variáveis, o begin, que vai ter as instruções que vão ser executadas, posso ter o exception e o end, encerrando aqui o comando, encerrando a sintaxe da minha trigger. Entenderam isso aqui, pessoal? É muito importante que a gente entenda o que significa cada um desses parâmetros, desses valores dentro da sintaxe da trigger. Por que é importante que a gente entenda isso? Porque agora a gente vai fazer a análise de um código e entender como que isso funcionaria na prática. Então vamos lá, vamos fazer a análise desse nosso código daqui de uma trigger. Create or replace trigger, isso aqui não tem nenhuma novidade, já falamos bastante sobre isso. O nome da minha trigger, qual é o nome dela? O nome dela é T. E aí, percebam que ela é do tipo before, ou seja, antes que ocorra a operação. Então o que significa? Significa que eu posso acessar os novos valores antes que eles sejam efetivamente persistidos na tabela. E eu posso alterar os valores se tiver alguma correção, se tiver alguma coisa que precisa ser feito a nível da regra de negócio. Como que eu faço se eu quisesse alterar uma determinada informação? Eu teria que fazer dois pontos, new, ponto, nome da coluna.
nome coluna. Isso aqui ele vai me trazer o valor da nova informação. E se eu quisesse o valor antigo, seria dois pontos, old, ponto, nome da coluna da mesma forma. Então vamos lá, continuando. Como ele vai ser executado antes, ele vai ser executado quando houver uma operação de insert ou uma operação de update do salário da tabela departamento ID, ou quando houver uma atualização do campo salário e do departamento ID, ou quando houver uma deleção. Em qual tabela? Na tabela Employees. Percebam que ele não especificou o for each row, que significa que isso aqui vai ser executado uma vez só, independente se a operação afeta uma ou várias linhas. E aí no código eu estou fazendo o seguinte: case when inserting, então quando houver inserção, eu mostro a informação no console dizendo inserindo. Quando houver updating do campo salário, então eu digo que houve atualização do salário. When updating o departamento ID, eu digo que houve um update do departamento ID. E quando houver deleção, então eu digo que foi uma deleção. Bem simples aqui, só um bloco case que faz o tratamento de acordo com cada operação. Isso aqui eu coloquei para mostrar para vocês que a gente consegue resgatar as operações que estão sendo feitas de acordo com o que a gente definiu para o nosso trigger. Prontinho, então o que isso vai fazer? Sempre que houver uma inserção ou atualização do campo salário ou do campo departamento, ou uma deleção, essa trigger vai ser acionada e vai mostrar na tela o que está acontecendo. Bem simples. Sobre os pseudos registros, eu falei para vocês que uma trigger que executa a nível de linha for each row, ela pode acessar os dados da linha que está sendo processada através de correlação de nomes. A correlação default é o que a gente viu, dois pontos old ou dois pontos new. Old ou dois pontos new. Essa é a correlação padrão. Existe uma outra correlação ainda, que seria a parent. Essa aqui é pouco conhecida e também pouco utilizada. Para a gente mudar essa correlação, se a gente quisesse utilizar outras palavras para achar esses valores, a gente teria que utilizar a cláusula reference, onde a gente viu lá na sintaxe da trigger, que possibilita que eu dê um apelido para correlação old e para correlação new. Se uma trigger ela for criada em uma tabela aninhada em uma view, então o parent ele vai se referir à linha corrente da tabela pai. Em outros casos, que não seja uma tabela aninhada em uma view, o parent vai ser indefinido. Então eu só vou utilizar quando eu tiver uma tabela aninhada dentro de uma view. E aí o parent vai ser o valor corrente da minha tabela pai. Por que são chamadas, essas estruturas são chamadas de pseudo-registro? Porque elas possuem a estrutura de um registro, só que elas são permitidas em contextos menores do que os registros são. Por exemplo, a estrutura de um pseudo-registro, ele vai ser o nome da tabela, table name, %, how type. Essa aqui é a estrutura de um pseudo-registro, onde o nome da tabela é o nome da tabela em que a trigger foi criado e o nome da tabela pai quando eu estiver utilizando parent. As restrições que eu tenho quando eu estou trabalhando com uma trigger, elas são bem explícitas. Uma trigger ela não pode mudar o valor old. Então, se eu tenho alguma informação que está sendo alterada e o valor old, ele dentro do código, ele é alterado, eu tento passar alguma outra informação para ele, digo aqui, por exemplo, que o old vai passar a ser 5. Isso aqui vai gerar uma exception. Então, isso não pode ocorrer. Essa é uma das restrições de eu utilizar uma trigger. Se for um trigger de delete, o valor do new ele não vai poder ser alterado. Ou então vai ser lançada uma exceção. E uma outra restrição é um after trigger, ele não pode alterar o new, porque a mudança ela executa antes do trigger disparar. Então, um after trigger ele vai fazer o seguinte: mudou a informação, persistiu a informação na base de dados, depois que essa informação for persistida, eu não vou mais poder alterar o new, porque ela já está lá dentro, eu não posso mais alterar esse valor. Isso aqui, beleza, isso aqui é para o after trigger. E para o before trigger? Para o before, eu posso alterar o new em um insert ou um update,
sem nenhum problema. Então aqui essa informação, essa tabelinha, ela mostra exatamente isso aqui. Eu estou inserindo, meu trigger é um trigger de insert. Então como é que vai estar o meu valor antigo? Vai estar nulo porque não existe nada ainda, é o primeiro valor que eu estou incluindo. E o new vai ser o valor que está sendo inserido. Então se eu der lá um insert na tabela emp, id igual a 5, o que ele vai fazer? O old do id vai ser nulo e o new vai ser o valor 5. O update, bem simples também. Estou fazendo uma atualização, o old vai ser a informação antiga e o post vai ser o new, vai ser a informação nova que eu estou atualizando. E o delete, eu tenho só a informação antiga, a nova vai ser nula. Bem simples isso aqui também. Para a gente encerrar essa nossa aula, vamos fazer aqui uma checagem de dois códigos de trigger para ver se a gente entendeu bem como que funcionaria. Então vamos lá. O primeiro, ele diz o seguinte: create or replace trigger audit sal. Ele diz after update of salary on employees. Então o que está acontecendo aqui? Depois que houver a atualização do campo salário na tabela employees, para cada linha que for modificada, então vamos supor que eu fiz um update, e esse update foi feito em 3 linhas. Então essa trigger ela vai executar 3 vezes. Vou pegar, inserir dentro de uma outra tabela, uma tabela de auditoria, os valores antigos, a data, o valor do salário novo e o valor do salário antigo. Então eu estou fazendo aqui uma espécie de trilha de auditoria. Bem simples. Quantas vezes eu vou fazer isso? Quantas vezes forem associadas a essa trigger. Por quê? Para garantir que todas as mudanças fiquem registradas ali dentro. E por último, um outro exemplo, ele faz o seguinte: create or replace trigger print salary change before delete or insert ou update. Então, antes que eu delete, eu insira ou atualize o quê? A tabela emp. Para cada linha, quando o emp número, o valor número, for maior que 0. Se o valor número for 0, não vai cair aqui na condição. Então, sempre que for maior que 0, eu vou atingir a minha restrição, a minha condição, e aí essa trigger vai ser executada para cada linha que for afetada pela operação de delete, pela operação de insert ou de update. O que eu estou fazendo aqui? Defino uma variável do tipo number e digo que a diferença salário vai ser o valor do novo salário menos o antigo salário. Para que isso? Só para mostrar a diferença para cada alteração que houve. Se a alteração foi para menos, foi para mais, na verdade é simplesmente isso que eu estou mostrando aqui dentro. Então, pessoal, fizemos aqui a análise do nosso código, da trigger. Mostrei para vocês com bastante calma, pois esse é um assunto que a gente tem que entender. E agora, vamos dar um descanso, vamos encerrar essa aula por aqui e a gente continua a seguir.